Prezados amigos, todos os dias nas redes sociais alguém comenta acerca dos atos de 8 de janeiro. Não há como negar que aqueles atos não justificam, de maneira nenhuma é justificável por qualquer motivo invadir prédio público, invadir o Congresso Nacional, Palácio do Planalto, qualquer prédio, Supremo Tribunal Federal, pouco importa. Esse vandalismo não há como negar que caracteriza crime. Quebrar, depredar prédios públicos caracteriza crime, sem dúvida nenhuma. Mas qual o crime? No nosso direito penal, nós adotamos a teoria finalista da ação. Pela teoria finalista da ação, há necessidade de sabermos a intenção do agente, não apenas o resultado produzido. Eu vou dar um exemplo muito simples. Alguém efetua um disparo de arma de fogo na direção de uma pessoa. Qual o crime praticado? Eu vou responder, depende da intenção do agente. A intenção era matar e ele errou o alvo por circunstâncias alheias à sua vontade, errou a pontaria, teremos tentativa de homicídio, pouco importa se a vítima foi lesionada ou não. A intenção dele era apenas disparar arma de fogo, nada mais do que isso, disparo de arma de fogo, artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. A intenção dele era colocar em risco uma pessoa determinada, artigo 132 do Código de Processo Penal, crime de perigo. Então tudo depende da intenção do sujeito. Não vou discutir aqui se nessa hipótese, pelo fato do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, a conduta ser mais grave ou não, e não se aplica o artigo 132. Mas simplesmente, qual a intenção do sujeito? No que diz respeito aos atos do dia 8 de janeiro, nós devemos saber qual que é a intenção da pessoa. Primeira observação que eu faço, que invadir prédio público apenas é conduta atípica. Exceção se tratar de prédio militar. Aí a norma positivada no Código Penal Militar, que pune a invasão de qualquer prédio militar, notadamente quartel. Mas ali nós estamos falando em prédio público, uma norma que puna a mera invasão de prédio público. Pode ocorrer crime de desobediência, se os policiais estavam ali impedindo a entrada e diziam expressamente que não poderia alguém ali adentrar. Pode ocorrer crime de esbulho possessório, se várias pessoas, ou mediante violência, tentam tomar posse do local. Pode ocorrer crime de invasão de domicílio, se alguém ingressa no gabinete, local de trabalho de um parlamentar, haja vista que esse local de trabalho é equiparado a domicílio. Mas o simples ato de alguém ingressar num prédio público não há tipificação penal, tanto que há diversos projetos de lei em andamento para tipificar essa conduta. Por ora não há tipificação legal dessa simples conduta, o simples ato da pessoa ingressar no prédio público sem nada fazer não caracteriza infração penal. É diferente da pessoa que lá ingressa e depreda o patrimônio público, é crime de dano, artigo 163 do Código Penal. Pode ser crime de dano qualificado, quando é um patrimônio especialmente protegido, patrimônio histórico, por exemplo, está previsto na lei do meio ambiente. Então tudo vai depender do que a pessoa fez. Se ela simplesmente lá ingressou e nada fez, só estava lá, mais nada, não incentivou ninguém a quebrar, né? Não incentivou ninguém a
agredir um policial, agredir uma outra pessoa, não há crime nessa situação. E quando haveria, então, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o crime de golpe de Estado, previsto na lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que hoje estão previstos, os tipos penais estão previstos no Código Penal. Nesse caso, há necessidade da intenção da pessoa ser abolir o Estado Democrático de Direito ou de depor o governo legitimamente eleito, no caso, o presidente da República. Então, se a intenção da pessoa a ingressar naquele local for abolir o Estado Democrático do Direito e executar condutas em que haja violência física contra a pessoa ou grave ameaça, nós poderemos ter o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático do Direito. E esse tipo penal exige, além disso, dessa tentativa mediante violência ou grave ameaça de abolir o Estado Democrático de Direito, que um dos poderes da República, executivo, judiciário ou legislativo, tenha restringido o seu funcionamento ou impedido o seu funcionamento. Então, se o sujeito tenta abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o funcionamento de um dos poderes da República, mediante violência física contra a pessoa ou grave ameaça, e a sua intenção é essa, a intenção dele efetivamente é abolir o Estado Democrático de Direito, e veja que isso deve ficar demonstrada com a intenção dele. Pode ser até por prova indiciária, mas há necessidade dessa demonstração. Nós poderemos ter esse tipo penal. Outra observação que eu faço é que a grave ameaça não é uma ameaça qualquer. A própria norma diz que é grave ameaça. É diferente uma ameaça de uma grave ameaça. Então, a pessoa diz para outro lá, vou te dar um tapa na cara. Não, modo de ver, isso não é grave ameaça. Agora, eu vou lhe matar. Opa, é diferente. Outra situação, a violência contra prédio público de suma importância. A pessoa depreda o patrimônio público, isso pode ser considerado uma grave ameaça. A pessoa que derruba uma torre de muita importância de distribuição de energia, isso daí, essa violência pode ser uma grave ameaça. O sujeito pode falar, se vocês não fizerem nada, eu vou continuar fazendo isso. Pode ser uma grave ameaça. Então, numa situação desse tipo, uma violência contra um prédio público muito importante, contra algum bem público, até um bem privado, mas que vai atingir a comunidade de pessoas, pode ser tido como grave ameaça. Tá? Então, isso que fique muito claro. Então, para nós verificarmos se a pessoa depredou o local apenas, ou se ela tinha intenção de abolir o Estado Democrático de Direito, isso não é presumido. Não é porque a pessoa depredou aquele local que ela queria concretamente e efetivamente abolir o Estado Democrático de Direito. A gente não pode presumir isso. A pessoa poderia estar ali quebrando tudo porque estava com raiva do Executivo, estava com raiva do Legislativo, estava com raiva do Supremo Tribunal Federal, de uma pessoa especial, de pessoas especiais, de uma decisão especial. Então é crime de dano, não é? A pessoa não quis abolir o Estado Democrático de Direito. E outra coisa, a conduta deve ter o potencial de abolir o Estado Democrático de Direito. Não é uma conduta qualquer. A pessoa vai na Praça da Sé, começa a gritar, eu vou quebrar tudo, eu vou abolir o Estado, eu vou fechar o Congresso Nacional sozinha. Essa conduta não tem o potencial de abolir o Estado Democrático de Direito. Então deve ser verificada também a potencialidade da conduta efetivamente
abolir o Estado Democrático de Direito. Tá? Então não basta ele tentar, por exemplo, fechar o Congresso Nacional. Ele tenta fechar o Congresso Nacional. Né? Poderíamos até falar num crime de tentativa. Ele tenta, mediante grave ameaça ou violência, e não consegue impedir o funcionamento dos poderes da República. E a intenção dele é abolir o Estado Democrático de Direito. Nós poderíamos ter uma situação que a gente chama de tipicidade formal. A conduta dele vai se adequar à norma penal. Mas havia a potencialidade dessa conduta a isso ocasionar? Nós temos que verificar isso. Se não houver essa potencialidade, que nós chamamos de potencialidade lesiva, esse delito não haverá. Poderá ter crime de ameaça, algum outro crime qualquer. Então, também temos que verificar se havia essa potencialidade daquelas condutas efetivamente abolir o Estado Democrático de Direito. A situação é mais complicada quando falamos em golpe de Estado, porque o golpe de Estado é tentar depor, mediante violência ou grave ameaça, o governo legitimamente eleito. O governo que foi democraticamente eleito, que era o caso. O governo foi democraticamente eleito. Tivemos eleições, as eleições elas foram chanceladas pelo Tribunal Superior Eleitoral e tivemos, sem dúvida nenhuma, eleições democráticas. Não vamos entrar aqui se não é nem o caso, se houve qualquer tipo de fraude em urna, que efetivamente não houve. Não estou discutindo isso. Tá? Não é isso que eu estou querendo discutir, porque houve eleições democráticas e o governo foi legitimamente eleito. Vai ter que se tentar depor, mediante violência ou grave ameaça, o governo legitimamente eleito. Agora, tudo isso ocorreu no final de semana, com os prédios fechados, sem o emprego de arma. Né? Não tinha exército, não tinha absolutamente nada. Não tem notícia, pelo menos que eu tenho ciência, de qualquer arma de fogo, uma, duas, mesmo se fosse 3 armas de fogo, não daria para depor o governo legitimamente eleito. Então nós temos que verificar também a potencialidade daquela conduta de efetivamente depor o governo legitimamente eleito. Ah, mas o verbo do tipo é tentar, sem dúvida nenhuma. Mas para que nós tenhamos essa tentativa, nós deveremos verificar se a conduta tinha o potencial de isso ocasionar. Não basta a tipicidade formal. Nós temos que verificar se o bem jurídico, que é o Estado Democrático de Direito, foi colocado em risco de dano, tanto nesse tipo penal, quanto no tipo penal da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O bem jurídico tutelado, que é o Estado Democrático de Direito, foi colocado em risco de dano? Houve violação ao bem jurídico? Houve essa violação ao bem jurídico? Foi colocado em risco de dano? A conduta tinha esse potencial, seja de abolir o Estado Democrático de Direito ou de depor o governo legitimamente eleito? Nós não podemos banalizar essas normas penais, porque esses tipos penais são extremamente graves. Olha as penas em que as pessoas ficaram sujeitas. Então, as pessoas foram condenadas a penas altíssimas. Então, nós deveremos verificar, diante da gravidade desses crimes, se as condutas tinham esse potencial. E outra coisa importante, deve-se individualizar a conduta de cada pessoa. Não é porque a pessoa estava lá dentro, não é porque a pessoa quebrou algum móvel, não é porque a pessoa invadiu o local, que necessariamente ela queria abolir o Estado Democrático de Direito ou depor o governo legitimamente eleito. Nós deveremos, de alguma maneira, demonstrar que isso ocorreu, ou que essa pessoa estava incentivando aqueles que efetivamente queriam abolir o Estado Democrático de Direito a assim agir. Se estava, de alguma maneira, concorrendo para que essas pessoas assim agissem, com a intenção, sempre deve estar presente, de aderir à conduta, à vontade daquelas pessoas, aderir àquela conduta
de efetivamente abolir o Estado democrático de direito ou de depor o governo legitimamente eleito. Essa é a teoria finalista da ação, não sou eu que estou falando isso. Quem diz isso é o direito penal. Quem diz isso é o Código Penal. Quem diz isso é a nossa doutrina. Quem diz isso é a nossa jurisprudência. Não sou eu, César Dario, que estou falando isso. Quem diz isso é toda a jurisprudência, toda a doutrina sedimentada durante décadas. Uma doutrina penal muito forte que existe. Outra situação, a pessoa pode ser condenada ao mesmo tempo de abolição violenta do Estado democrático de direito e golpe de Estado? Depende. Se a intenção dele for apenas abolir o Estado democrático de direito e não depor o governo legitimamente eleito, nós temos uma conduta, nós temos um crime. Se a intenção dele, com aquela mesma conduta, é, além de abolir o Estado democrático de direito, também depor o governo legitimamente eleito, como nós estamos falando em teoria finalista da ação, a pessoa pode, mediante uma ação, produzir dois ou mais resultados com desígnios autônomos. É o que a doutrina chama de concurso formal imperfeito. É possível, está no artigo 70 do Código Penal. Então, se a intenção dele é essa, com uma única conduta, abolir o Estado democrático de direito e também depor o governo legitimamente eleito, nós teremos dois crimes em concurso formal imperfeito, muito embora a conduta seja única e as penas serão somadas. Nós teremos o somatório das penas. É o que diz o artigo 70 do Código Penal. Mas veja bem, para isso deve estar demonstrado. Não há como se presumir que todas aquelas pessoas que efetivamente queriam abolir o Estado democrático de direito também queriam depor o governo legitimamente eleito. Às vezes a pessoa queria apenas depor o governo legitimamente eleito. Ora, se ela quer apenas depor o governo legitimamente eleito, para isso necessariamente ela vai ter que abolir o Estado democrático de direito. Mas a conduta é uma. Ela queria apenas depor o governo legitimamente eleito. Você só depõe o governo legitimamente eleito se você abolir o Estado democrático. A conduta é uma, vai ter que ser condenada apenas por um crime. Então tudo vai depender da intenção daquelas pessoas. E aqueles que estavam na frente dos quartéis? Praticaram algum crime? Depende. O artigo 286, parágrafo único do Código Penal, alterado também, acrescentado, melhor dizendo, pela lei que trata dos crimes contra o Estado democrático de direito, fala em incitar animosidade entre as Forças Armadas, entre as três, Marinha contra a Aeronáutica, Aeronáutica contra a Marinha, ou as Forças Armadas contra os poderes constituídos, ou contra a sociedade em geral. Então vai ter que incitar essa animosidade para quê? Para praticar atos não previstos na Constituição Federal. Atos ilegais, atos inconstitucionais. Se há incitação para que o Exército, por exemplo, aplique o artigo 142, que muitos defendem que é possível a aplicação, garantia da lei e da ordem, eu vejo aquilo lá como os requisitos das Forças Armadas, é o que as Forças Armadas devem fazer, né? Quais são os deveres das Forças Armadas. Eu vejo aquilo de uma forma um pouco diferente. Há quem defenda que o artigo 142 pode ser aplicado até contra os poderes constituídos. Eu não vejo essa possibilidade, como se as Forças Armadas fosse o poder moderador. Eu vejo aquele artigo simplesmente como os deveres das Forças Armadas. Quais são as atribuições, melhor dizendo, das Forças Armadas, né? Então há quem defenda. Então há juristas de renome defendendo que é possível. Então, se alguém incita as Forças Armadas a aplicar o artigo 142, está previsto na Constituição Federal. Se há ou não os requisitos, pouco importa. A pessoa ali é leiga, não sabe.
incitar as Forças Armadas para que decrete o estado de defesa, estado de sítio, não é ela que decreta, o presidente da República, o Congresso Nacional, a depender da hipótese, as pessoas ali não sabem. Então são medidas previstas na Constituição Federal. As pessoas que estão ali são leigas. Então, se está pedindo diferente, se vai pedir uma intervenção militar, um golpe de Estado, que seja fechado o Congresso Nacional, que ministro do Supremo seja preso. Aí, sem dúvida nenhuma, nós temos a tipicidade formal e a material. Está presente o delito do artigo 286, parágrafo único. Agora, simplesmente pedir às Forças Armadas a preservação da democracia, o restabelecimento da democracia, SOS Forças Armadas, SOS por quê? Isso não é crime. Agora, é crime se pedir às Forças Armadas, incitar a animosidade das Forças Armadas, que aquelas pessoas poderiam estar fazendo, animosidade entre elas a população civil, entre os poderes constituídos, fechar Congresso, aí sem dúvida nenhuma. Nós temos o artigo 286, parágrafo único, que é crime de pequeno potencial ofensivo. É crime punido com pena de 3 a 6 meses de detenção ou multa. Isso dá acordo de não persecução penal, se for o caso, da transação penal, porque é crime de pequeno potencial ofensivo, a pessoa paga uma multa, uma cesta básica, presta serviço à comunidade, sequer é processada. Se ela for processada por algum motivo, cabe suspensão condicional do processo. Se ela for condenada, ela vai ser condenada a pagamento de multa, ou vai ser condenada a uma cesta básica, ou, quando muito, prestação de serviço à comunidade. Quer dizer, não cabe nem decretação da prisão preventiva, porque são crimes de pequeno potencial ofensivo, crime muito pequeno. O crime é grave, deveria merecer uma pena maior, mas é isso que diz a lei. Então, só por isso a pessoa não pode ser presa preventivamente. O crime sequer é penado com mais de 4 anos, a pena máxima mais de 4 anos. Então, se a pessoa não é reincidente, ela não pode ser reincidente como crime doloso, inclusive. Ela não pode ser condenada, não pode ser decretada a sua prisão preventiva, porque ela não vai ser condenada à pena de prisão. Sequer vai ser processada, se é o caso. E mesmo que ela fosse reincidente, para que seja decretada a prisão preventiva, falei num vídeo, que é inclusive o vídeo anterior a esse do meu canal, eu falo dos requisitos para a prisão preventiva. Tem uma série de requisitos previstos no artigo 312 e 313. Basta ver lá que eu explico direitinho quais são esses requisitos. Então, pessoal, tudo depende da apuração dos fatos. Quem pode ser processado, condenado, se não houver individualização? A justiça deve dizer para ele, olha, você está sendo processado por isso, por isso, por isso, por isso, para que a pessoa possa se defender. Não pode todo mundo ser processado de baseada. As pessoas devem saber do que estão sendo acusadas e há necessidade de que se individualize a conduta de cada uma dessas pessoas. Ah, mas é crime multitudinário. Não, crime multitudinário é naqueles crimes em que a massa quer a mesma coisa. Briga entre torcidas, um batendo no outro, duas torcidas se agredindo, todos que estão ali querem se agredir, mas pode ter gente ali no meio que não quer agredir, quer separar. Pode ter gente ali no meio que foi pega no meio da briga, ela quer sair dali. Pode ter gente ali que quer só bater, pode ter gente que quer matar. Então, se morre alguém ali, primeiro a gente tem que saber quem matou. Se não souber quem matou, se todas aquelas pessoas queriam matar, pode ser que um deu um soco, não queria matar, não assumiu o risco de matar, não queria que aquela pessoa matasse, não lhe passou pela sua cabeça que aquela pessoa pudesse morrer, ele não assumiu o risco de produzir o resultado. A pessoa vai ser processada por lesão corporal. O que quis matar, efetivamente matou, vai ser processada por homicídio. Aquele que queria separar,
a briga, não vai ser processado por nada. Aquele que estava no meio simplesmente querendo fugir também não vai ser processado por nada. E é o que acontece dentro do Congresso Nacional. Havia pessoas além, só tirando selfie. Quem vai praticar um crime vai tirar selfie, vai colocar na rede, nas redes sociais. Tinha pessoas ali que simplesmente estavam passando por lá. Agora tinha os que quebraram. E esses que quebraram queriam efetivamente abolir o Estado Democrático de Direito? Queriam efetivamente depor o governo legitimamente eleito? Ou só queriam quebrar? Tudo isso deve ser analisado sob pena de injustiça. Não se pode condenar as pessoas por passeada, não pode se condenar as pessoas, se fazer justiçamento e não justiça. Nós temos um sistema normativo, nós temos um sistema constitucional, nós temos uma doutrina e uma jurisprudência sedimentada que existe justamente para proteger as pessoas. Nós não podemos utilizar normas penais extremamente graves, como foi feito na Alemanha nazista, como foi feito na Revolução Soviética, em que existiam normas extremamente abertas que serviam para absolutamente tudo. Lá se perseguiam opositores, se perseguiam pessoas de ideologia diferente, e lá simplesmente se aplicava a vingança. A fase da vingança privada, vingança pública, vingança divina do nosso sistema, da antiguidade, desculpe, acabou. O nosso sistema hoje não aceita mais isso. Eu também escrevi um artigo e tenho um vídeo também no meu canal que fala do direito penal do inimigo. Deem uma olhada no vídeo, que eu falo bastante sobre isso. Já me alonguei demais, vou deixar um link aqui embaixo sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Vou deixar 2 links, um mais completo e um menos completo, para quem quiser ler. São artigos longos, artigos técnicos, mas dá para ter uma boa noção do que eu falei aqui de forma mais técnica, mais aprofundada. Forte abraço a todos.